Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, agora sim nas nossas telas. Vera, a notícia é que o ministro Gilmar Mendes, ele derrubou vários textos legais, né, vários textos que estavam na legislação desde 1950 e baixou, enfim, assinou lá, colocou determinou uma liminar dizendo que pela nova regra, que seria essa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, só o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment do ministro do Supremo. Para o ouvinte entender, para a lei atual, qualquer pessoa pode solicitar o impeachment ao Senado Federal e o Senado Federal é que decide se prossegue ou não com o processo. E parece que o ministro Gilmar Mendes está se antecipando, né, Vera? Parece se antecipar, Sardenberg, na liminar concedida pelo ministro, que vai ter que ser analisada pelo resto da corte, mas tem grandes chances de ser validada por uma maioria no Supremo, além dessa questão de quem tem a prerrogativa de propor um impeachment de ministro do Supremo, que passa a ser só o Procurador-Geral da República, ele também mudou o quórum para análise inicial desse pedido. Antes era uma maioria absoluta de ministros, então 41 de senadores, 41 senadores. Então, para a gente entender direito, quer dizer, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, o Procurador-Geral da República pede, né, a abertura do processo. Deixa eu explicar, é isso que eu estava tentando explicar. Só o Procurador-Geral da República pode pedir a abertura e para que esse pedido seja analisado, comece a tramitar no Senado, agora são necessários votos de 54 senadores e não mais de 41, como era antes. Então, deixa de ser uma maioria absoluta de senadores e passa a ser um quórum mais qualificado de 54 senadores. Então, são duas decisões dele. Uhum. E torna muito mais difícil do que já é hoje em dia quase impossível você conseguir a abertura de impeachment de um ministro do Supremo. Ainda mais porque, mesmo hoje em dia, com a interpretação que se faz da Constituição, tem dúvidas se, hipoteticamente, o Senado votasse um impeachment de ministro do Supremo, se o próprio Supremo não poderia dizer que isso é inconstitucional. E agora o ministro põe uma barreira a mais, aumentando o quórum de quem analisa inicialmente esse pedido de afastamento dos ministros e determinando que cabe apenas e tão somente ao Procurador-Geral da República entrar com um pedido desse. Então, isso, como você me pergunta se ele está se antecipando, sim, ele se antecipa a algo que vem sendo construído há alguns anos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é essa ideia de ter uma maioria bolsonarista no Senado, que seria a condição necessária no cálculo do Bolsonaro para finalmente instaurar impeachments, processos de impeachment de ministros do Supremo, primeiramente do ministro Alexandre de Moraes e depois de outros que estivessem na fila. E o Bolsonaro se dedicou arduamente à montagem desses palanques, com a ideia de, em alguns estados, eleger os 2 senadores que serão eleitos no ano que vem, como sendo representantes do bolsonarismo. Essa estratégia, aliás, vinha muito bem. Ele tinha, por exemplo, a ideia de filiar até o ex-ministro Paulo Guedes em Minas Gerais para que ele fosse um desses senadores. Michele Bolsonaro seria uma senadora também. O Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, está transferindo seu domicílio eleitoral para Santa Catarina para ser candidato ao Senado por lá. O Eduardo Bolsonaro seria um candidato em São Paulo, não vai ser mais, e o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, a ideia é pôr quase todos os integrantes da família Bolsonaro e mais os aliados dele, Brasil afora, no Senado, com o intuito declarado
de instaurar impeachment de ministros do Supremo. Então, a briga na direita e a prisão do Bolsonaro já tinham sido um banho de água fria nessa estratégia. E agora, essa decisão do ministro Gilmar Mendes representa um outro revés para a ideia de que, a partir de 2027, com o novo Congresso, se tornaria mais fácil um inédito, porque nunca aconteceu, impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vera, você estava explicando para a gente, né, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o PL vêm se mobilizando aí para ter estes senadores bolsonaristas. E do outro lado, da parte do governo Lula, houve uma mobilização também, uma preocupação com a montagem desses palanques para o Senado? Não há tempo hábil, Cássia. O Lula acordou para essa realidade muito mais tarde. Aliás, para a montagem de chapas para a Câmara também, o PT e a esquerda largaram muito atrasados. Não tem estratégia, não tem alianças boas e não tem ali puxadores de votos na maioria dos estados. Então, essa tendência, essa situação atual em que o governo leva baile na Câmara e no Senado tem como se agravar ainda a partir de 2027 pelas projeções que se faz de bancadas que serão eleitas. No Senado a coisa é ainda mais séria, porque não tem nomes de peso da esquerda para compor as chapas. O que o Lula está começando a fazer agora é mobilizar ministros, governadores e partidos aliados para a montagem dessas chapas. Então, por exemplo, se o nosso ouvinte de São Paulo prestar atenção nas propagandas eleitorais do PMDB, do MDB que estão em cena esse mês, os de São Paulo vão tomar um susto em ver a ministra Simone Tebet nas telas de São Paulo, sendo que ela é uma política do Mato Grosso do Sul. Isso é porque o Lula está tentando convencer tanto a Simone quanto a direção do MDB a que ela transfira o seu domicílio eleitoral para São Paulo, para ser a candidata lulista ao Senado aqui e fazer frente a essa estratégia bolsonarista. Tem resistência no próprio MDB, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não é um fã dessa estratégia, porque ele é aliado do Tarcísio de Freitas e não do Lula, e a própria Simone, ela tem dúvidas quanto à conveniência dessa estratégia. Da mesma maneira, em outros estados, o presidente quer que governadores e deputados bem votados saiam ao Senado para reforçar o seu time na casa e evitar que o Bolsonaro domine a casa a partir de 2027. Então, ele acordou tarde para isso, está tendo dificuldade de montar palanques competitivos e tem contra si essa realidade de que a direita acordou para a importância da eleição ao Senado muito antes que o governo federal. Obrigado, Vera. Vera, você acompanhou o noticiário do Rio de Janeiro? Eu estou vendo, que furdunço, né? Que história, hein, Vera? Que história. E eu acho que isso atrapalha um pouquinho também a vida do bolsonarismo por lá, Sartenberg, a situação do Bacelar e o que ele pode vir a falar em relação ao governo Cláudio Castro, porque por mais que o Cláudio Castro tenha idas e vindas na sua relação com a família Bolsonaro, ele é do PL, ele é um aliado do ex-presidente, e isso pode atrapalhar a montagem do palanque, porque ele, Bacelar, inclusive, pensava em ser candidato, né, no ano que vem. Isso tumultua um pouco o jogo no Rio, no momento em que o governador Cláudio Castro comemorava uma melhora na sua avaliação por conta daquela operação policial ali nos complexos. Então, traz componentes novos para a disputa eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Porque pela jogada, né, o governador Cláudio Castro sairia em abril e quem assumiria o governo do estado seria o Rui Bacelar, ora preso da Polícia Federal, né? Exatamente. Já havia essa possibilidade, ele já sabia que ele era investigado, que a situação era grave. Mesmo o governador tem um risco aí, porque tem uma ação contra ele no TSE que está correndo. Então, a situação no Rio é de muita instabilidade e isso joga contra também as pretensões da direita. Mas também por lá a vida do Lula não é fácil. Não sei se vocês viram hoje uma entrevista do vice-prefeito da cidade, colocando ali uma série de críticas ao governo Lula, dando a entender que o Eduardo Paes, se for candidato no ano que vem, pode não ser um palanque certo
do presidente Lula também. Então, a situação no Rio é bastante sui generis eleitoralmente no ano que vem. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, Até tchau. mais, Vera.